Olá, meus queridos, espero muito que estejam bem e espero também que estejam animados para mais uma aula. E nós vamos hoje estudar uma lição bem conhecida, mas nós vamos ver algo diferente, eu acho que para muitos, dessa lição tão conhecida. O título da nossa lição de hoje é Duas Formas de Lutar, e nós vamos ler no livro de 1 Samuel, no capítulo 17, nós vamos começar a ler a partir do versículo 1 até o 4, e depois nós pulamos para o número 45 até o 50. E os filisteus ajuntaram suas forças para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no Vale do Carvalho, e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam num monte de um lado, e os israelitas estavam num monte do outro lado, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Agora nós vamos pular para o 45, versículo 45 até o 50. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirar-te-ei a cabeça. E os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. E Davi pôs a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com uma funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe encravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu, e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Bem, essa história, como eu disse, vocês já ouviram muitas vezes, é bem preferida, né, de muitos, mas nós vamos ver agora, estudar um aspecto diferente, olhar com outros olhos, e vamos estar atentos ao que o Senhor tem a nos ensinar com essa passagem. Bem, nós vamos falar agora de Saul. Saul era o rei de Israel, o povo de Israel. Nós vamos comentar rapidinho quem era esse rei e quem era esse povo. Vocês lembram que o povo de Israel era o povo especial? É o povo do Senhor? Era o povo que o Senhor escolheu para ser dele, intimamente dele, o Senhor dele. Ele iria proteger, ele iria ensinar, ele iria andar com esse povo. Vocês já pensaram em ter um Senhor que ia conviver e andar com a gente, sendo esse mesmo Senhor criador de todas as coisas, conhecedor de todas elas, que sustenta e guarda a cada coisa nessa terra e no universo? Pois é, esse povo tinha esse Senhor. E esse povo, nesse período, eles não queriam mais ter o Senhor como seu rei, ter Deus como seu Senhor. E ali Samuel era o sacerdote e era ele que o Senhor usava para falar com o povo, para ensinar. E o povo não queria mais saber. Eles queriam um rei segundo o coração deles. Eles queriam um rei porque eles olhavam os outros povos e falavam: nossa, mas eles se divertem tanto, eles são tão alegres, eles têm tantas coisas, eles têm até um rei, e eles têm olha o exército que eles têm,
é muito grande. Eu quero ter o que eles têm. Eu não quero servir ao Senhor e esperar Ele e aprender com Ele. E assim o Senhor separou um homem para ser o rei deste povo seu e que precisava muito aprender. E esse homem, Saul, era um homem que tinha um coração segundo o coração de um homem, que olha as coisas terrenas, olha as coisas aqui, confia na força, igual ao povo. E esse povo mostrava a sua vontade a esse rei. Bem, esse rei, ele foi escolhido para ser o rei por Deus, pelo Senhor mesmo. E ele poderia ter pensado, Saul, ele podia ter pensado assim: o Senhor me separou para cuidar desse povo, e esse povo não quer mais saber dele. Eu preciso buscar esse Senhor, eu preciso conhecer esse Senhor, eu preciso ser dele para ajudar a este povo, que eles estão errados e que eles devem se arrepender. Saul deveria também ter buscado e visto o seu coração também, mas ele não buscou essas coisas. Ele se afastou da lei do Senhor. Ele foi muito orgulhoso e confiou no poder e nessa oportunidade que quem deu a ele foi o Senhor. Bem, e ele era um homem muito hábil em guerra. Ele era muito esperto para guerrear. Um grande soldado. Nós podemos ver hoje, usar como fosse um general, um homem preparado para a guerra, com suas armas, né, bom em armar ciladas, se reunir, preparar a tropa, bom em combate. Era um homem. Saul era muito valente com a guerra, com a força, e ele confiava muito nessas coisas, em suas habilidades, apesar de ser um filho de um fazendeiro, mas ele tinha essas habilidades. Nós vemos que hoje muitas nações, né, muitos povos confiam. Que nação tem o maior exército? Quem tem armas de guerra, armas nucleares, né? E a gente vê que muitas nações confiam suas forças nos próprios homens e na inteligência dos homens aqui na Terra. E nós vemos que muitas nações se afastaram de Deus. E mesmo nações que o Senhor olhou e teve um grande amor e disse: eu vou mudar o coração de muitos homens e eu vou fazer com que eles obedeçam a minha lei, e assim essa nação vai crescer, vai ser boa, e eles vão proteger a família, eles vão amar as crianças, os idosos, os deficientes, vão criar leis boas para que todos possam comer, ter um lugar para morar, um bom atendimento no hospital quando estiverem doentes. E nós vemos hoje que muitas nações, que tudo que nós temos de bom, de fato, são e vieram da lei do Senhor e da sua bondade. E tão ruim quando nós nos afastamos e achamos que nós podemos resolver as coisas ou cuidar de nós mesmos, né? Então, esse homem valente que tinha um coração duro, de repente foi pego desprevenido. Os filisteus vieram lutar contra o povo de Israel. E Saul estava pronto para a batalha, com todos os seus soldados fortes. Nós vamos acabar com ele, porque nós somos valentes. E de repente aparece apenas um homem dos filisteus. E Saul, ele fica muito corajoso quando vê aquele homem e fala: agora eu vou lutar e vou mostrar para todo mundo que eu sou valentão. Não foi isso que aconteceu, não foi? Golias era um homem muito grande. Nós vemos no livro dos recordes um homem muito grande, muito alto, que ele tinha mais de 2 metros, e nós vemos na imagem 2,72 metros, quase 3 metros. E ele, para vocês verem a diferença entre as outras pessoas, ele é muito, muito alto, né? Mas Golias era um pouco maior ainda que esse homem e muito largo também. Ele era muito forte, mas muito forte, porque a sua armadura pesava mais de 50 quilos. O meu peso era muito forte. E ele tinha habilidade para lutar com todo esse peso todo, né? E a sua espada era gigante e extremamente pesada. De repente esse homem aparece e grita contra
contra o povo de Israel, contra o povo do Senhor, e ele diz muitas besteiras e amaldiçoou o povo no nome dos deuses deles, e disse que se iam lutar mano a mano, uma pessoa contra a outra, que viesse que se ele perdesse, os filisteus seriam escravos do povo de Israel, mas se eles vencessem, eles iriam fazer um estrago com o povo de Israel, sendo eles escravos deles. E Golias gritou por um dia todo, uma noite toda, botando medo no povo, e eles já começaram a se organizar no que iriam fazer. Não. A Bíblia nos conta que ele botou pânico no povo durante 40 dias. Cadê Saul? O homem forte, o general valente, que confiava no poder e suas estratégias. Cadê? Onde nós vemos? Nós vemos que durante 40 dias sol baixava, sol subia e ninguém tinha coragem. Aquela nação com muitos homens que se guardarem suas forças, ninguém teve coragem. Nós vemos que o pecado do orgulho vai nos levar à vergonha, vai nos levar a ter medo. Nós vemos o tamanho do pecado de Saul. Sabe qual era o tamanho do pecado de Saul? Nós podemos dizer que era do tamanho de Golias, um homem gigante. Era o tamanho do pecado, porque ele confiava na força, no braço, na estratégia de guerra, nas lanças, nas espadas, nas armaduras, nas estratégias de guerra. E ali estava apenas um homem representando isso. E Davi, quando viu, né, aquilo que ele acreditava, Saul, na verdade, ele teve medo. Ele teve muito medo. Porque ele não saiu para enfrentar? Porque esse era o pecado de Saul. E ele era muito orgulhoso. E ali, imagina todo o exército durante 40 dias vendo que Saul não fez nada. Não tinha uma saída. E os filisteus cresciam em força, gritavam, se animavam, falavam: olha, nós estamos aqui 40 dias e não tem um homem para lutar contra Golias. Mas de repente apareceu um homem bem velhinho, experiente, bem forte também, já tinha passado por muitas guerras, muito valente, que matava todas as feras. Não foi assim, não é? Nós vemos na palavra do Senhor que Davi era um rapaz, um garoto. Ele não tinha muita experiência de muita coisa, mas uma coisa ele tinha ganhado um coração novo. Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. E sabe por que o Senhor diz que ele tinha um coração segundo o coração de Deus? Porque lá na cruz, quando Cristo morreu, ele foi castigado por Deus no lugar de Davi, para dar a ele um coração não segundo aos homens, mas segundo o coração de Deus, para fazer a vontade de Deus, amar a palavra do Senhor e confiar. Esse era o coração que Davi tinha ganhado. E Davi, apesar de ser um menino, ele tinha esse coração e ele experimentava cada coisa que ele vivia, mesmo que sozinho, ele sabia que o Senhor estava com ele a cada momento e em cada situação. E ele conseguia ver os cuidados do Senhor no dia a dia da sua vida sozinho como pastor. Então, ele foi lá e ele ouviu, ele era obediente ao seu pai, foi ver os seus irmãos na guerra. E ali ele chega lá e escuta aquele homem gigante gritando. E ele diz, ele não está afrontando os israelitas, ele não está afrontando o rei Saul. Sabe a quem ele está afrontando? Ele está afrontando o Senhor dos exércitos, o Senhor criador de todos os homens, de todos os filisteus, de todos os israelitas, de todos os soldados. Ele possui toda a força e esse homem está lutando contra o Senhor? Ah, mas ele não pode fazer isso. O Senhor disse, eu vou usar alguém para mostrar o meu poder. E o Senhor deu tanta coragem a Davi, tanta fé. Nós podemos dizer que o tamanho da fé de Davi era do tamanho de uma pedra. As pessoas até poderiam rir
e dizer que aquele menino com aquela pedrinha, ele estava com um problema sério na cabeça em aparecer ali. E era uma fé no lugar certo. E mesmo que as pessoas rissem, o seu coração era um coração que confiava no Senhor, porque o Espírito do Senhor morava lá dentro. Então, ele vai até o rei Saul e disse: olha, eu sou muito valente, matei leões e feras, eu vou matar Golias também. Não, na verdade, ele vai humilde e conta o que o Senhor fez em sua vida como pastor. Ele conta para Saul que ele matou feras, leões, ursos, porque o Senhor o protegeu, que cada momento o Senhor deu habilidade e fez-o confiar, e que o Senhor foi quem matou, foi o Senhor quem tinha guardado e que Deus iria o proteger. Ele vai lá e mostra para Saul aonde ele deveria ter confiado. Olha, Davi vai lá e mostra para o rei: olha onde você devia confiar, Saul. Você está confiando na sua força? E ali Saul olha para ele e fala: vai pôr uma armadura então de soldado para você lutar. E Davi veste aquela roupa e não consegue nem andar, porque ele nem tem tamanho para usar. E é uma armadura de guerra, ela é uma armadura pesada. E então Davi podia ter olhado e falado: ai, o que eu tô fazendo aqui? Eu nem consigo lutar, olha a roupa pesada que eu tô usando, não é? O que eu tô fazendo aqui? Não, Davi, ele tinha realmente a esperança no Senhor. E ele retira tudo aquilo e ele segue, ele não desiste. E assim, pessoas que recebem um coração novo também recebem poder para confiar no Senhor em cada situação, em cada coisa que o Senhor coloca para que aquela pessoa seja usada. E nós podemos ler em 1 Coríntios como o Senhor escolhe, como o Senhor vê e como Ele resolve as coisas aqui na terra, que não é da mesma maneira como a gente, que nós nascemos com o coração assim, confiando nas coisas daqui. E nós lemos assim 1 Coríntios capítulo 1, no versículo 27, e nós vamos ler até o 29, diz: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Olha que coisa linda, o Senhor mostrando a nós que Ele é o Todo-Poderoso, que é Ele que usa os homens, e Ele usa aqueles homens que a gente não acredita, as pessoas em que as pessoas desprezam e não veem nada de bom nelas. E o Senhor tem este poder para que todos confiem no Senhor. Então, ali aquele homem armado até os dentes, gritando, amaldiçoando, Davi corre. A Bíblia nos conta que ele se apressa para ir lutar. Ele não fica pensando no que ele vai fazer. Ele não deixa situações para o medo. Ele realmente se coloca na batalha e corre ao encontro de Golias. E ele diz assim para Golias: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus. Hoje mesmo eu vou dar as aves do céu e as feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E hoje mesmo nós também vemos lendo que esse é o Senhor. Toda a terra saberá que existe um Deus em Israel, e é um grandioso, e que foi insultado por este homem, por esse Golias. E Saul fugiu. Bem, nós vemos um resultado, não é? Um grande resultado. O que aconteceu quando Davi saiu para guerrear? Apenas com uma funda, um objeto de corda, com umas pedrinhas, ele pegou, saiu correndo, e ele girou, apontou e arremessou bem na testa de Golias. E aquele gigante, aquele homem muito grande, Golias era imenso. Ele tinha, 3,41 metros. Ele cai ao chão
E aquele homem que estava botando medo e também trazia confiança para alguns e medo a outros, de repente estava ao chão. Davi, ali, usado pelo Senhor, derruba aquele homem. Então nós vemos que Davi era um homem que tinha um novo coração, confiava na salvação, era um homem de oração, que realmente confiava na palavra do Senhor e no auxílio que Deus ia cuidar, que Deus cuida dos seus, e que ele tinha feito uma aliança com aquele povo e ele não ia quebrar essa aliança, e que Deus iria ajudar e orientar no que ele devia fazer. E que Saul e também até o Golias e os filisteus confiavam em outras coisas, nas suas armas, nas suas estratégias, na sua força, né? Nas suas trapaças. E nós vemos que hoje, na vida, nós vivemos olhando para as coisas aqui da terra. Nós pensamos que ter uma vida boa e correta e certa é procurar as coisas daqui da terra, estudar bem, trabalhar, ter um bom serviço, se divertir bastante e procurar as coisas mais lindas dessa terra para a gente usar e ser admirado pelas outras pessoas e ter destaque. Eu sou melhor do que ele, do que aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo. E às vezes, muitas vezes nós trapaceamos, nós desejamos as coisas dos outros e pensamos na vida aqui e não tem nada a ver com o Senhor, não ouvimos ao Senhor, usando essas armas terrenas. Mas e quando nós estivermos com grandes problemas? Quando a gente for confrontado com o nosso próprio pecado e vier como um grande gigante os nossos pecados, as nossas mentiras, os nossos sentimentos ruins, as nossas raivas, nosso excesso por brincar, prazer, prazer, prazer. Como que nós vamos estar? Quando a nossa consciência apontar, nossa, como você é ruim, Jennifer, como você peca, como é que eu vou responder? Eu vou fugir como Saul? Vou esperar dias e dias e sem tomar uma atitude? E deixar com que as coisas vão indo até chegar ao fim? Bem, ou a gente vai deixar com que as coisas caminhem assim para chegar no último dia e assim a gente estar diante de um grande gigante enorme que se chama morte e todos vão ter que passar por ela. Será que seremos diante da morte apenas uma pessoa daqui da terra que gosta de aplicativos, de jogos e diversões, que confiou em exército como muitas nações, bombas nucleares, todas essas coisas? O que faremos quando estivermos passando por ela? Isso é algo muito sério para que cada um de nós venha pensar. Mas como Davi, nós podemos buscar a esse Senhor, que se chama o Senhor dos Exércitos. E Ele é gigante na batalha. E Ele tem poder sobre a morte. Ele tem o poder. Na cruz Ele conquistou a vida eterna para aqueles que o buscam em arrependimento. E que pedem a Ele um coração que possa servi-lo. E que deseja tê-lo como Senhor e não querer mais as coisas daqui e viver aqui para Ele. E quando passarmos daqui e passarmos pelo gigante da morte, Ele nos dará a coroa da vida, porque a salvação veio e o seu Espírito nos dá essa certeza. E o nosso desejo é estar com Ele, é realmente passar por esse gigante e lutar, usando as armas que Ele nos deu, e que Ele é quem venceu, e é Ele que vai nos ajudar a passar, e não nós. Que cada um de vocês possam pensar, meditar nessa lição maravilhosa, que possam orar ao Senhor dos Exércitos, e que procurem um lugar tranquilo e peça a Ele. Faça isso agora, dá pause no vídeo. Realmente feche os seus olhos e confesse a Ele seus pecados e o busque de todo o coração. Peça a Ele se seu coração não deseja.
porque não há nenhum de nós que queira. Que o Senhor os abençoe. Vamos louvar ao Senhor agora, louvando o hino de número 16 dos adultos.